Com Cristo na Escola de Oração, de Andrew Murray. Lição 9. A oração provê trabalhadores. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, versos 37 e 38. O Senhor frequentemente ensinou a seus discípulos que eles devem orar e como devem orar, mas raramente os ensinou sobre o que orar. Isso ele deixou para o seu senso de necessidade e sob a direção do Espírito. Mas na passagem acima, ele expressamente os dirige a lembrar de uma coisa. Em vista da abundante colheita e da necessidade de ceifeiros, eles têm de clamar ao Senhor da seara para enviar trabalhadores. Assim como na parábola do amigo à meia-noite, ele quer que compreendam que a oração não deve ser egoísta. É o poder pelo qual a bênção pode vir para os outros. O Pai é Senhor da seara. Quando nós oramos pelo Espírito Santo, devemos orar para que Ele prepare e envie trabalhadores para a obra. Porque Ele pede a seus discípulos para orar por isso? Ele mesmo não podia ter feito isso. A sua oração não teria mais êxito do que 1000 deles? Deus, o Senhor da seara, não estaria consciente de tal necessidade? E ele não enviaria no seu próprio tempo trabalhadores sem as orações dos discípulos? Tais questionamentos nos levam para os mais profundos mistérios da oração e para seu poder no reino de Deus. A resposta a essas perguntas nos convencerá de que a oração é, na verdade, um poder do qual o ajuntamento da colheita e a vinda do reino realmente dependem. Oração não é uma fórmula ou uma exibição. O próprio Senhor Jesus era a verdade. Tudo o que ele disse era a verdade. Quando ele viu as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então convocou os discípulos para orar, para que trabalhadores lhes fossem enviados. Ele fez isso porque realmente creu que suas orações seriam necessárias e úteis. O véu que encobre de nós o mundo visível era de uma forma maravilhosa, transparente, a santa alma humana de Jesus. Ele viu longa e profundamente a ligação oculta de causa e efeito no mundo espiritual. Ele registrou na palavra como Deus chamou homens como Abraão, Moisés, Josué, Samuel, Daniel, dando-lhes autoridade sobre os homens em seu nome, e ao mesmo tempo dera a eles autoridade e direito para invocar os poderes do céu para ajudá-los quando fosse necessário. Jesus sabia que, assim como a obra de Deus fora confiada a esses homens no passado e a Ele mesmo por um tempo aqui na terra, agora era chegada a hora de passá-la às mãos de seus discípulos. Ele sabia que, onde lhes fosse dada essa responsabilidade, não seria uma mera questão de fórmula ou exibição. O sucesso efetivo da obra dependeria deles e de sua fidelidade. Como um simples indivíduo limitado a um corpo humano e uma vida humana, Jesus sente quão pouco uma curta visita pode realizar entre as ovelhas errantes que vê ao seu redor. Ele anseia ajudá-las a ser adequadamente cuidadas. Portanto, diz a seus discípulos para começarem a orar. Quando assumissem o trabalho de Jesus na terra, esta teria de se tornar uma de suas principais petições em oração, que o próprio Senhor da seara enviasse trabalhadores para a sua seara. Uma vez que ele lhes confiara o trabalho e o fizera em grande extensão, dependente deles, dá-lhes autoridade para lhes suplicar por trabalhadores para ajudá-los, e faz o suprimento dependente de suas orações. Quão poucos cristãos realmente sentem e lamentam a necessidade de trabalhadores nos campos do mundo tão maduros para a ceifa. Quão pouco eles creem que nosso suprimento de trabalhadores depende de nossa oração e que a oração irá de fato prover tudo o de que tiver necessidade.
A escassez de trabalhadores é conhecida e discutida. Às vezes, são feitos esforços para suprir a necessidade, mas quão pouco o encargo pelas ovelhas errantes sem pastor é realmente assumido na fé de que o Senhor da Seara enviará os trabalhadores em resposta à oração. Sem essa oração, campos prontos para a colheita serão deixados a perecer. Sim, é isso que acontece. O Senhor entregou a sua obra nas mãos de sua igreja. Ele se fez dependente deles como seu corpo, por meio do qual sua obra deve ser realizada. O poder que o Senhor dá ao seu povo para exercer no céu e na terra é real. A quantidade de trabalhadores, o tamanho da colheita verdadeiramente dependem de suas orações. Por que não obedecemos à instrução do Mestre mais apaixonadamente e clamamos com mais fervor por trabalhadores? Por 2 motivos. Primeiro, falta-nos a compaixão de Jesus, que deu origem a esse pedido de oração. Os crentes devem aprender a amar ao próximo como a si mesmos e a viver inteiramente para a glória de Deus em seus relacionamentos com os homens. O primeiro mandamento do Pai para os seus redimidos é que eles aceitem aqueles que estão sofrendo como um encargo confiado a eles pelo Senhor. Aceitá-los não somente como campos de trabalho, mas como objetos de amoroso cuidado e interesse. Logo, a compaixão pelos que sofrem sem esperança tocará seu coração, e o clamor subirá como um fervor, até então desconhecido por eles. Senhor, envia trabalhadores. Então, a outra razão pelo qual negligenciamos o mandamento se apresentará a falta de fé, mas ela será superada, conforme a nossa compaixão suplicar por ajuda. Cremos muito pouco no poder da oração para produzir resultados positivos. Não vivemos perto o suficiente de Deus e não estamos totalmente dedicados ao seu serviço e reino para ser capazes de confiar que Ele responderá às nossas orações. Oremos por uma vida tão unida com Cristo que sua compaixão possa nos inundar e seu Espírito possa nos dar a certeza de que nossa oração foi ouvida. Esse tipo de oração pedirá e obterá dupla bênção. Primeiramente, haverá o desejo pelo aumento da quantidade de homens totalmente dedicados ao serviço de Deus. É uma vergonha terrível para a Igreja de Cristo haver épocas em que, na verdade, não se possa encontrar homens para o serviço do Mestre, como ministros, missionários ou mestres da Palavra de Deus. À medida que os filhos de Deus fizerem disso um objetivo de súplica em seus próprios círculos ou igrejas, a resposta virá. O Senhor Jesus é agora Senhor da Seara. Ele foi exaltado para conceder dons, os dons do Espírito. Seus principais dons são homens cheios do Espírito. Mas o suprimento e distribuição desses dons dependem da cooperação da cabeça com seus membros. A oração levará a essa cooperação. Os crentes que suplicam serão instigados a encontrar homens e recursos para a obra. A outra bênção a ser pedida não será menos importante. Todo crente é um trabalhador. Todos os filhos de Deus foram redimidos para o seu serviço e têm trabalho à sua espera. Deve ser a nossa oração que o Senhor encha todo o seu povo com o espírito de devoção, que ninguém possa ser achado à toa em sua vinha. Onde houver uma reclamação por falta de ajudadores ou por ajudadores competentes na obra de Deus, a oração possui a promessa de suprimento. Não há escola dominical ou ponto de pregação, ou grupo de leitura da Bíblia, ou trabalho de resgate que o Senhor não esteja disposto a suprir. Pode levar tempo e importunação, mas o mandamento de Cristo para pedir ao Senhor da Seara é a garantia de que a oração será ouvida. Digo-vos que lhes dará tudo o que tiver necessidade. Que pensamento solene e bendito! Esse poder foi nos dado em oração para suprir as necessidades do mundo e garantir os servos para o trabalho de Deus.
O Senhor da Seara ouvirá. Cristo, que nos chamou de modo tão especial para orar assim, dará suporte às nossas orações oferecidas em seu nome e interesse. Separemos tempo e nos entreguemos totalmente para realizar nossa parte no trabalho de intercessão. Ele nos introduzirá na comunhão do seu coração compassivo, que o levou a suplicar por nossas orações. O trabalho de intercessão nos dará a percepção de nossa posição de filhos do Rei, cuja vontade tem valor diante do grande Deus para o avanço de seu reino. Ele nos fará sentir que realmente somos cooperadores de Deus na terra, a quem uma parcela de sua obra foi verdadeiramente confiada. A intercessão nos fará participantes dos gemidos da alma, mas também da satisfação da alma de Jesus, à medida que aprendermos que, em resposta à nossa oração, a bênção foi dada e que de outra forma ela não viria. Bendito Senhor, mais uma vez tu nos ensinaste uma de tuas maravilhosas lições. Humildemente pedimos a ti, permite-nos ver claramente a realidade espiritual da qual tu nos falaste. Há uma colheita tão grande que padece enquanto espera que discípulos sonolentos deem o sinal para que os trabalhadores venham. Senhor, ensina-nos a ver isso com o coração cheio de compaixão e piedade. Há tão poucos trabalhadores. Senhor, mostra-nos quão terrível pecado é a falta de oração e fé, considerando que há um Senhor da seara tão capaz e disposto a enviá-los. Senhor, mostra-nos como Ele realmente espera pela oração com a qual tem se comprometido em dar a resposta. E há discípulos a quem a comissão de orar foi dada. Senhor, mostra-nos como tu podes derramar o teu Espírito e nos encher dele, para que a tua compaixão e fé em tua promessa os levante para praticar a oração incessante e que prevalece. Ó nosso Senhor, não podemos entender como tu podes confiar-nos tal obra e dar tal poder a homens tão indolentes e infiéis. Agradecemos a ti por todos aqueles que tu estás ensinando a clamar dia e noite para que trabalhadores sejam enviados. Senhor, sopra do teu próprio Espírito em teus filhos, para que aprendam a viver somente para uma única coisa, para o reino e a glória de seu Senhor, e que se tornem totalmente conscientes do que a fé de sua oração pode realizar. Que todo o nosso coração, em toda petição, seja cheio da certeza de que a oração oferecida com amor e fé no Deus vivo obterá resposta certa e abundante. Amém.